Eu achava que havia encontrado o amor da minha vida. Mas a verdade por trás do homem que me salvou era mais sombria do que qualquer pesadelo. Nesta história, meu marido tem um passado escondido, um passado que envolve minha própria mãe, e algo ainda mais obscuro, uma entidade que se alimenta de imagens, reflexos e mulheres esquecidas. Baseada em fatos, registros históricos e eventos inexplicáveis, esta é uma narrativa de traição, obsessão e horrores silenciosos que atravessam gerações. Prepare-se para o suspense. Tem uma história real de arrepiar? Envie para a gente nos comentários ou inbox. Ela pode ser contada aqui. Eu sei exatamente o momento em que tudo começou a desmoronar. Não foi no dia do casamento, nem na noite em que encontrei aquela carta no fundo da gaveta dele. Não. Começou muito antes disso. Começou no dia em que eu quase morri, e ele me salvou. Naquele dia, eu tinha 22 anos e estava tentando fugir da sombra da minha família. Tinha saído de casa brigada com a minha mãe, como tantas outras vezes. A diferença era que, daquela vez, eu não pretendia voltar. Eu só queria caminhar sem rumo, deixar a raiva passar. Mas entrei na rua errada, na hora errada, e um homem que eu nunca tinha visto antes tentou me arrastar para um beco. Gritei, chutei, e foi quando ele apareceu. Alto, calmo, frio como uma lâmina. Lembro que o som dos socos dele era seco, preciso. Como se ele soubesse exatamente onde atingir para que o outro homem nunca mais tentasse fazer o mesmo com alguém. Foi assim que conheci o Gabriel. Eu tremia da cabeça aos pés, e ele só me estendeu a mão, como se nada daquilo tivesse sido extraordinário. "Você está bem?" perguntou. E eu não consegui responder. Só chorei. E ele me abraçou. Um abraço firme, como se já me conhecesse. Foi nesse abraço que tudo dentro de mim quebrou. Toda a dureza, toda a raiva da minha mãe, todos os medos que eu carregava desde criança. Porque com ele eu me senti segura. Pela primeira vez em muito tempo. Gabriel era 8 anos mais velho. Tinha olhos que pareciam entender tudo sem precisar que eu explicasse nada. E uma calma que, ao mesmo tempo que me curava, me fazia perguntar o que havia por trás daquele silêncio. Ele trabalhava como fotógrafo freelancer. Dizia que gostava de capturar o que as pessoas escondiam. Isso devia ter me alertado. Mas na época parecia poesia. Em poucos meses, estávamos morando juntos. Minha mãe, como sempre, tentou sabotar tudo. Disse que ele era muito velho para mim, que eu era ingênua, que ele não era quem eu pensava. E eu, como sempre, a ignorei. Fiz questão de não convidá-la para o nosso noivado. Disse para mim mesma que aquilo era um recomeço, uma nova vida, longe das mentiras e do controle dela. O tempo passou. 2 anos depois, estávamos casados. Gabriel tinha um jeito estranho de olhar para as pessoas em silêncio, como se estivesse julgando, pesando. Mas comigo ele era doce. Eu vivia encantada com as surpresas que ele preparava. Os cafés da manhã na cama, as fotos que tirava de mim sem que eu percebesse. Era como se ele estivesse sempre me observando. E por algum motivo, eu achava aquilo bonito. Até que comecei a perceber os detalhes. Primeiro, foram as mensagens apagadas no celular. Depois, o nome da minha mãe surgindo demais em conversas aleatórias. Um dia, ele se ofereceu para levar presentes de Natal para ela, mesmo sabendo que eu estava brigada com ela. Alegou que queria construir pontes. Achei nobre. Achei maduro. Achei que ele queria o melhor para mim. Mas comecei a desconfiar quando vi, por acaso, um retrato dela no meio das fotos de um projeto que ele dizia ser apenas comercial. Era uma foto antiga. Muito antiga. Ela estava jovem. Muito mais jovem do que eu lembrava. E ele estava ao lado dela. Parei. Ampliei a imagem. Meu coração gelou. O rosto era inconfundível. A mesma barba rala. O mesmo olhar cortante. E então tudo começou a fazer sentido. O porquê dela odiar tanto ele. O porquê dele sempre mudar de assunto quando o nome dela aparecia. O porquê da raiva dela ter ficado tão desproporcional quando soube que estávamos juntos. Ela não odiava ele. Ela o conhecia. E provavelmente o amou. Ou foi traída por ele.
Naquela noite, esperei ele dormir e vasculhei cada gaveta, cada pasta escondida. Encontrei cartas. Não eram muitas, mas o suficiente para virar meu mundo do avesso. Eram assinadas por ela. Algumas com datas de mais de 15 anos atrás. Outras, de 2 anos antes de ele me conhecer. Elas nunca vão entender o que a gente viveu. Quando você olha para mim desse jeito, eu esqueço que tenho uma filha. Senti náuseas. Larguei tudo no chão e corri pro banheiro. Não sabia o que doía mais. O fato de ter sido traída por ele. Ou o fato de que, de alguma forma, talvez eu fosse apenas a continuação de uma história que não era minha. Quando o confrontei, ele não negou, mas também não confirmou. Foi antes de você. Muito antes. Você amava ela? Ele ficou em silêncio. Aquele silêncio. O mesmo que um dia me fez confiar. Agora era uma faca. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu te salvei porque você me lembrou dela. Mas eu fiquei porque você era diferente. Eu queria gritar. Queria sumir. Queria que aquilo tudo fosse mentira. Mas no fundo, eu sabia. Eu tinha me casado com o homem que minha mãe amou. Ou odiou. Eu era, sem saber, a sombra de um passado que ele tentou reviver. E agora, cada lembrança que eu tinha com ele estava contaminada. Mas isso era só o começo. Na semana seguinte, recebi uma ligação anônima. Uma voz feminina, baixa, quase sem ar. Ele também me salvou, mas não por amor. Fuja enquanto pode. Eu congelei. E pela primeira vez, senti medo de verdade. A voz ao telefone era irreconhecível, mas havia algo nela que me paralisou. Uma angústia crua, sufocada. E quando desliguei, fiquei com a sensação de que eu acabara de abrir uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para Gabriel dormindo. Aquela mesma respiração calma, os traços serenos, como se nada tivesse acontecido. Como se ele fosse apenas o homem que me amava, que me salvara, que preparava meu café com leite exatamente do jeito que eu gostava. Mas agora, eu não sabia mais quem ele era. No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe. Não por saudade, mas por desespero. Precisava olhar nos olhos dela. Precisava saber o que ela escondia. Ela abriu a porta com o rosto abatido, como se já soubesse que algo estava por vir. A casa estava com o mesmo cheiro de sempre. Lavanda velha misturada com café requentado. Nada parecia ter mudado, mas havia um silêncio entre nós que me deixou em alerta. Ela me olhou por longos segundos antes de dizer: "Então você descobriu." Não precisei dizer nada, apenas entrei. Sentei no sofá da sala onde tantas vezes chorei por coisas pequenas. Agora era diferente. "Quantos anos você tinha quando conheceu o Gabriel?" Perguntei. Ela hesitou. Depois suspirou. 25. Eu estava casada com seu pai na época. Aquilo me fez estremecer. Meu pai. O homem que criou minhas irmãs e a mim com mãos firmes e palavras secas. Vocês se amaram? Não sei. Talvez. Eu era jovem, confusa. Ele apareceu numa exposição de arte. Me fez sentir viva de novo. Ela olhou pela janela, como se visse algo que só ela podia entender. Mas ele era frio, intenso demais. A gente se afastou depois que descobri que ele observava demais, que tirava fotos sem pedir, fotos minhas, da sua irmã até suas. Você era criança, mas ele tinha um jeito, obcecado. Meu estômago revirou. Você está dizendo que ele nunca tocou em ninguém, mas eu via nos olhos dele. Ele estudava as pessoas, como se fosse colecionando cada emoção. Ela se levantou, caminhou até o armário e pegou uma caixa de madeira. Tirou de lá um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Dentro havia dezenas de fotos. Algumas dela, outras minhas, ainda pequena. Em uma delas eu estava brincando no quintal, e atrás da moita, um vulto com câmera. Meu sangue gelou. Por que você nunca contou nada disso? Porque ninguém acreditaria, nem seu pai, nem você. E porque, de certa forma, eu também me sentia culpada.
Levei as fotos comigo. Voltei para casa sem saber onde pisava. Gabriel não estava lá. E pela primeira vez, eu quis que ele nunca mais voltasse. Mas ele voltou. Horas depois, com o mesmo sorriso suave de sempre. Me abraçou por trás. Sussurrou no meu ouvido. Estava com saudade. Afastei suas mãos. Ele percebeu. Olhou nos meus olhos. Não perguntou nada. Mas eu vi. Ele sabia que eu sabia. Naquela noite, dormimos na mesma cama. Ou fingimos dormir. No escuro, eu ouvia a respiração dele. E ela parecia diferente. Mais pesada. Como se houvesse uma tensão pairando sobre nós. E havia. No meio da madrugada, levantei para beber água. Quando passei pela sala, a luz da tela do notebook dele iluminava o ambiente. O computador estava aberto. E eu não resisti. Havia uma pasta nomeada Velhas Inspirações. Dentro, subpastas com datas. Anos e anos de registros. Entrei na mais recente. Fiquei sem ar. Eram fotos minhas. Algumas recentes. Outras de antes de nos conhecermos. Algumas, claramente tiradas de longe, com zoom. De um tempo em que eu ainda estava na escola. Cada arquivo era nomeado com frases. A sombra perfeita. Silêncio em vermelho. Resistência em flor. Mas foi o último que me fez tremer. Uma foto minha, dormindo. Data de 2 semanas atrás. O nome do arquivo? Ela nunca vai saber. Mas eu sabia. Agora eu sabia. Na manhã seguinte, fui até a delegacia. Queria registrar algo. Mas o quê? Ele nunca me machucou. Nunca me ameaçou. E tudo aquilo eram só fotos. Mas então lembrei da ligação. Voltei para casa decidida a encontrar a mulher da voz. E comecei do único lugar possível, o passado dele. Revirei seus documentos, antigos e novos, até encontrar uma passagem de avião, 5 anos atrás, para uma cidade do interior. Campo Verde. Pesquisei. Pequena, isolada. Um lugar onde ninguém desaparece, exceto se ninguém estiver procurando. Reservei um hotel e fui. Ao chegar lá, procurei por registros, jornais locais. No 3º dia, encontrei um nome que fez tudo parar. Luciana Diniz, desaparecida há 5 anos. Última vista saindo de uma exposição fotográfica. O autor da mostra? Gabriel S. Lima. Minha cabeça girou. Voltei ao hotel em choque. Abri novamente o envelope de cartas da minha mãe. Li cada uma com um novo olhar. E encontrei um trecho que antes havia passado batido. Gabriel, você me ensinou que o amor é feito de sombras, mas às vezes me pergunto quantas mulheres vivem presas nas suas. Naquela noite, não dormi. Só fiquei encarando o espelho do quarto de hotel. E pela primeira vez me perguntei, quem era aquele homem com quem eu tinha me casado? O rosto de Luciana Diniz não saía da minha cabeça. A semelhança entre nós era perturbadora. Mesmo sorriso discreto, mesmo formato de rosto, mesma idade na época do desaparecimento em que eu estava quando conheci Gabriel. Era como se ele estivesse repetindo padrões. Voltei para casa no mesmo dia, e não era mais medo o que me movia. Era uma fúria fria, controlada. Uma necessidade doentia de entender o que ele via em mim. Por que eu? Por que minha mãe? Por que aquela outra mulher? Quando cheguei, Gabriel estava na cozinha, cortando frutas como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Me viu e sorriu. Você sumiu, disse com voz suave, quase ensaiada. Fiquei preocupado. Estava em Campo Verde. O corte da faca parou no ar. Ele não disse nada. Apenas apoiou as mãos na pia e ficou de costas para mim. Você se lembra da Luciana? Perguntei. O silêncio se estendeu como uma corda prestes a se partir. Ela desapareceu depois de visitar uma exposição sua. As pessoas acham que ela fugiu, mas você e eu sabemos que não foi isso, não é? Ele se virou lentamente. E pela primeira vez desde que o conheci, vi algo nos olhos dele que nunca havia aparecido antes. Pânico. Você não entende o que está fazendo, ele disse, a voz trêmula. Então me faz entender. Ele caminhou em minha direção, devagar, como se cada passo fosse uma tentativa de costurar as rachaduras que eu havia aberto. Eu amei você, de verdade.
diferente de tudo que senti antes. E com a minha mãe. Foi amor também. E com a Luciana. Quantas mais? Ele baixou os olhos. Elas foram parte do processo. Todas são. Processo? Minha voz falhou. Você precisa acreditar. Eu nunca machuquei ninguém. Eu só capturo. Elas me inspiram. Eu preciso ver como cada mulher reage ao mundo, ao amor, ao abandono, ao medo. Só assim eu consigo eternizá-las. Eu dei um passo para trás. Você está me dizendo que usou cada uma de nós como experimento? Ele se aproximou novamente, os olhos acesos. Não experimento. Arte. Você é a obra-prima. Aquelas palavras foram um soco. Fugi para o quarto e tranquei a porta. Liguei para a delegacia da cidade. Contei tudo, desde o começo. As fotos, as cartas, a mulher desaparecida. Disseram que mandariam uma equipe. Na madrugada, ouvi passos no corredor. Ele estava andando, murmurando algo. Quando me aproximei da porta, escutei. Ela precisa entender. Ela precisa ver. Peguei uma tesoura. A única coisa que consegui encontrar. Fiquei encostada na parede, esperando. Mas ele não tentou entrar. Na manhã seguinte, a polícia chegou. Revistaram a casa. Encontraram a pasta, as fotos, as cartas. Mas o que os fez abrir um mandado foi algo que nem eu esperava. No porão, sob o piso de madeira solto, havia caixas trancadas com cadeados. E dentro, mais fotos, mais mulheres e vídeos. As imagens mostravam ele seguindo mulheres na rua. Anotações sobre seus hábitos, horários, medos. Detalhes íntimos que só alguém que observava por muito tempo poderia saber. No fim do dia, Gabriel foi levado. Mas essa história não termina aí. 2 dias depois recebi uma carta, escrita à mão, sem remetente. Só dizia: você escapou, mas não porque ele te amava, porque ele ainda não tinha terminado com você, mas alguém terminou por você. Você não sabe o que tirou dele. Não consegui dormir naquela noite. E pior, comecei a desconfiar que não estava mais sozinha em casa. A cadeira da varanda mudava de lugar. A torneira do banheiro pingava mesmo fechada. E uma noite, juro por tudo que é mais sagrado, ouvi o som de uma câmera sendo disparada, bem ao lado da minha cama. O som do clique da câmera ainda ecoava na minha mente quando acendi a luz do quarto. Ofegante. Estava sozinha. Ou pelo menos deveria estar. Olhei ao redor, procurei por sinais, rastros. Nada. O apartamento parecia exatamente como deixei. Mas algo me dizia que não estava sozinha. Revirei a casa. Verifiquei fechaduras, janelas, até o forro do armário. Tudo intacto. Talvez fosse o pânico falando mais alto. Talvez o trauma. Mas no fundo eu sabia que não era imaginação. No dia seguinte, fui até a delegacia. Queria saber sobre Gabriel. O agente me olhou com um semblante confuso, folheando papéis em uma pressa contida. Gabriel dos Santos Lima? Sim, ele foi transferido ontem de madrugada. Transferido? Para onde? Ele hesitou. Não sabemos. A ordem veio de cima. Mandado judicial lacrado. Alegaram envolvimento com uma investigação maior. Aquilo não fazia sentido. Um homem com dezenas de registros obscuros, rastros em vídeos e fotos, sendo transferido em silêncio? Voltei para casa com a sensação de que algo ainda mais fundo estava escondido. E que por alguma razão, queriam que eu ficasse quieta. Naquela mesma noite, encontrei um envelope branco debaixo da porta. Sem nome. Sem remetente. Dentro, uma única folha dobrada. Uma foto. Era eu, dormindo. Exatamente como aquela outra foto no computador dele, mas agora, com uma diferença. Ao fundo da imagem, no canto inferior esquerdo, havia um reflexo no espelho. E não era Gabriel. Era o rosto de uma mulher, sem expressão, vestindo o que parecia ser um vestido antigo, quase uma camisola. Os olhos escuros demais para serem reais. A pele pálida como giz. Larguei a foto no chão, sentindo a bile subir pela garganta. Aquilo não era montagem. Era uma captura real. E o pior,
Eu não estava mais sozinha naquilo. No dia seguinte, fui à casa da minha mãe novamente. Precisava confrontá-la mais uma vez. Ela me recebeu com um olhar cansado, mas sem surpresa. Como se já esperasse que eu voltaria. Você viu ela, não é? Senti um arrepio percorrer a espinha. Quem? A mulher das fotos. Ela aparece quando ele está pronto para ir embora, ou quando não quer ir sozinho. Minha mãe se sentou lentamente, com os olhos úmidos. Ela apareceu para mim também, na época em que terminei tudo com ele. Uma noite, estava deitada e senti um peso nos pés da cama. Quando abri os olhos, ela estava ali, parada, só olhando, como se me medisse, como se estivesse decidindo algo. E o que ela fez? Nada. Mas dias depois, sua irmã sofreu um acidente, e eu nunca consegui ligar as coisas com certeza, mas o olhar dela era de julgamento, como se a punição não fosse para mim, mas para quem eu amava. Eu não sabia o que pensar. Estava presa entre um passado doentio e uma presença que parecia não pertencer a esse mundo. Peguei minha bolsa, pronta para ir embora, mas antes que eu passasse pela porta, minha mãe segurou meu braço. Tem uma coisa que você precisa saber. Ela me levou até o quarto. Tirou uma caixa do alto do armário. Dentro havia mais fotos, mas essas eram mais antigas. Preto e branco. Mulheres diferentes. Em cada uma, o mesmo padrão. Sempre um espelho no fundo. Sempre um vulto. Ele faz isso há décadas. Talvez não seja só ele. Talvez ele seja só um canal, uma ponte. Saí de lá com a caixa debaixo do braço e o coração pesado. Levei os arquivos até uma amiga jornalista, Laura, que devia um favor. Ela prometeu investigar. Naquela mesma noite, recebi uma ligação dela, sussurrando do outro lado. Você precisa sair daí, agora. Tem algo muito maior nisso. Gabriel não está preso. Ele nunca esteve. E essa mulher, essa figura, ela aparece em mais de 20 casos arquivados. Sempre antes de uma mulher desaparecer. A ligação caiu. E quando me virei para sair, a foto que estava no chão da minha sala, agora estava presa no espelho, como se alguém tivesse colado de dentro para fora. E no reflexo, atrás de mim, o mesmo rosto, sem piscar, sem se mover, só esperando. Fiquei imóvel diante do espelho. A imagem atrás de mim era nítida demais para ser reflexo de qualquer coisa real. A mulher permanecia parada, com os olhos fixos em mim. Não piscava, não se movia, não respirava. Como se fosse parte do vidro. Como se fosse o próprio vidro. Quando finalmente consegui me virar, ela não estava ali. Nenhum sinal, nenhum som. Apenas o eco do meu próprio coração batendo descompassado dentro do peito. Corri até o quarto. Fechei a porta. Arrastei a cômoda contra ela. Peguei o celular. Liguei para Laura. Chamava, mas ninguém atendia. Tentei outra vez. Nada. Então deixei uma mensagem. Apenas 3 palavras. Ela está aqui. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei sentada no chão, com a tesoura ao lado, encarando a porta como se algo pudesse atravessá-la a qualquer momento. Quando o sol enfim nasceu, não havia mais nada fora do lugar. O espelho parecia comum. A foto havia sumido. Mas o telefone tocou. Era a mãe da Laura. Você é a amiga jornalista dela, não é? Sim, por quê? Ela desapareceu, ontem à noite. Saiu dizendo que ia encontrar uma fonte. E não voltou. O carro foi encontrado com as portas abertas, motor ligado. Meu corpo perdeu as forças. Queria chorar, mas só consegui ficar em silêncio. Fui até o local onde o carro dela havia sido encontrado. Era uma rua sem saída, ladeada por galpões vazios. No chão, encontrei apenas uma coisa. Um pedaço rasgado de um envelope. No canto, uma escrita à mão. Ela também tentou ver demais. Naquela noite, voltei à casa da minha mãe. Entrei sem bater. Ela estava sentada na poltrona como se não tivesse saído dali desde a última vez que estive. Você não devia ter procurado por ela. Você sabia, não é? Sabia que isso ia acontecer. Eu avisei. Essa mulher, esse reflexo, ela cobra um preço. Mas quem é ela?
O que ela é? Minha mãe olhou para mim com uma tristeza tão profunda que parecia antiga, como se a carregasse há gerações. Ela é o fim de todas que ele toca. Fiquei em silêncio. Então abri a caixa que levava comigo. Dentro, as fotos antigas. Uma chamou minha atenção. Era mais velha que as outras. E, pela primeira vez, não era uma mulher na imagem. Era uma criança. Uma menina de uns 7 anos. Com um vestido branco. Olhos negros, imóveis. No fundo, um espelho. Quem é essa criança? Essa é a primeira. Primeira o quê? A primeira que ele fotografou. Dizem que desde aquele dia, ela nunca mais saiu dos espelhos. Voltei para casa naquele dia convencida de uma coisa. Ou eu encerrava aquilo, ou seria a próxima. Peguei todas as fotos, as cartas, os vídeos, e levei para um historiador amigo da faculdade, que agora trabalhava com arquivos antigos. Ele se chamava Arthur, e era um dos poucos que ainda acreditava em mim. 2 dias depois ele me ligou. Você precisa vir aqui, agora. No arquivo histórico ele havia feito uma descoberta. Registros fotográficos de um homem muito semelhante ao Gabriel, datando de 1943. Exatamente o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma câmera. É impossível. Seria o avô dele? Perguntei. Arthur apenas balançou a cabeça. Não. O nome é o mesmo. A assinatura também. Ele nunca mudou. As fotos estavam todas ali. Mulheres de diferentes épocas. Sempre uma figura nos reflexos. Sempre ela. Às vezes nítida. Às vezes desfocada. Mas sempre presente. E se ele não for apenas um homem? Perguntei. Então o que ele é? Arthur hesitou antes de responder. O instrumento dela. Voltei para casa com essa frase martelando na cabeça. Aquilo não era só uma história de traição. Era um ciclo. Uma repetição de horrores atravessando décadas. E agora, era a minha vez. Naquela noite tomei uma decisão. Encarei o espelho da sala. Me sentei diante dele. E esperei. Por horas. Até que ela apareceu. Primeiro como uma sombra. Depois, como um vulto. Por fim, como um reflexo claro e frio, com os olhos cravados nos meus. E então ela sorriu. Um sorriso pequeno, estranho, distorcido. Como se dissesse, você já entendeu. O que você quer de mim? Sussurrei. E ela respondeu, não com palavras, mas com imagens que surgiram no espelho como uma sequência de slides. Mulheres, crianças, olhos fechados, olhos abertos demais. Todos os rostos que ele havia fotografado. E no fim, o meu, com os olhos mortos. Me vi refletida no espelho com os olhos mortos. A imagem durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para me paralisar. Era como se a própria vida tivesse escorrido do meu rosto e sido projetada ali, como um aviso, um destino inevitável. Dei um passo para trás, tropecei no tapete, bati as costas na quina da estante, mas nem senti dor. Só conseguia olhar para o vidro, que agora estava completamente normal. Sem rostos, sem sombras. Apenas minha expressão assustada. Real demais. A partir daquele dia, os espelhos passaram a me seguir. Cada superfície refletiva se tornou uma ameaça. Na vitrine de uma loja, vi sua silhueta parada atrás de mim. No retrovisor do carro, seus olhos surgiram por milésimos de segundo. No reflexo da água da pia, o sorriso. Sempre ela. E a cada nova aparição, mais claro ficava. O tempo estava acabando. Conversei com Arthur mais uma vez. Ele disse que estava analisando padrões históricos, lendas urbanas ligadas a espelhos e entidades femininas que se alimentavam de identidade e imagem. Segundo seus estudos, esse tipo de entidade se fortalecia com a repetição, com o ritual da observação, com a adoração visual. Ela é um eco multiplicado. Cada foto alimenta, cada reflexo consagra. O Gabriel é o sacerdote dela, e você é a oferenda final. Essas palavras ficaram marcadas em mim. Me tornei paranoica. Cobri os espelhos de casa, evitava olhar para vidros, janelas, até poças d'água. Tudo podia ser uma porta. Mas mesmo com todos os cuidados, ela ainda aparecia. De olhos abertos, imóveis, sempre me encarando.
E o que antes era apenas uma presença silenciosa começou a se transformar. Agora, eu a ouvia. No meio da madrugada, enquanto dormia, sua voz sussurrava atrás da parede. Uma voz baixa, quase infantil. Repetia frases partidas. Você é minha agora. Ele me deu você. Não resista. Comecei a questionar minha sanidade. Mas então, algo me tirou qualquer dúvida. Encontrei uma foto nova no meu celular. Não estava lá no dia anterior. Era uma imagem do meu rosto enquanto eu dormia. Um ângulo que só poderia ter sido capturado do teto. No canto da imagem, uma mão, pálida, feminina, como se estivesse prestes a tocar minha cabeça. E abaixo da imagem, um nome de arquivo. Última Flor, 01. Era como se fosse o primeiro registro de uma nova série. E eu era o objeto. Decidi fugir. Vender tudo. Desaparecer. Mudei para outro estado. Aluguei um apartamento sem espelhos, sem janelas com reflexos. Cortei o contato com minha mãe. Arthur era o único que sabia onde eu estava. Nos primeiros dias, o silêncio era estranho, quase incômodo. Mas aos poucos comecei a respirar de novo. Achei que talvez, só talvez, aquilo tudo tivesse ficado para trás. Até que certa noite alguém bateu na porta. Uma batida só. 6 da tarde. Fui até o olho mágico. Nada. Esperei. Abri devagar. E aos meus pés, um envelope. Dentro, apenas uma foto. Uma criança de costas, vestido branco, parada diante de um espelho. No reflexo, eu, adulta. Mas com os mesmos olhos mortos da visão anterior. E ao fundo da imagem, atrás de mim, ele, Gabriel. Mesmo cabelo, mesma barba, mesmo olhar fixo. E ele sorria, como quem espera calmamente o fim de um ciclo. Como quem sabe que tudo, cedo ou tarde, volta ao ponto de origem. Olhei em volta. Não vi ninguém. Mas tive certeza de que ele estava ali, em algum lugar. Talvez me observando através de um reflexo que eu ainda não tinha percebido. Talvez esperando que eu finalmente aceitasse meu papel naquela história. Liguei para Arthur. Precisava de respostas. Mas quem atendeu foi uma mulher. É da casa do Arthur? Não. Aqui é da funerária Oliveira. Funerária? Como assim? O Sr. Arthur deu entrada aqui ontem à noite. Foi encontrado em casa com todos os espelhos virados para ele. Morte súbita, disseram. Mas a posição do corpo... Parecia que ele estava tentando escapar de algo que via em todas as direções. Desliguei sem dizer mais nada. Senti o chão sumir sob meus pés. E foi aí que compreendi. Não era apenas Gabriel. Nunca foi só ele. Ele era só a isca. A imagem bonita. O salvador improvável. A armadilha. Ela era a verdadeira prisão. A verdadeira fome. E agora, não restava mais ninguém entre ela e eu. Fiquei imóvel por horas depois da ligação. A morte de Arthur foi como um selo. A última chance de salvação fora arrancada. O mundo ao meu redor parecia mais opaco. Como se algo tivesse sido drenado. As paredes da casa pareciam se curvar sobre mim. As sombras nos cantos ficavam mais densas a cada dia. E o silêncio já não era apenas ausência de som. Era um tipo de presença. No dia seguinte, vendi tudo o que podia em poucas horas e peguei um ônibus para o interior, para uma cidade que não conhecia, sem avisar ninguém. Meu plano era simples: desaparecer sem deixar rastros. Mas quando desci do ônibus, vi uma banca de jornais. E na capa de um dos tabloides locais, uma manchete estampada em letras vermelhas. Mulher desaparece após falar de reflexo amaldiçoado. A foto era da Laura. O mundo inteiro estava se fechando sobre mim como uma armadilha. Não havia lugar seguro. Nem no passado, nem no presente. Eu era o fim da linha. A última flor da coleção. A imagem que faltava para completar o ciclo. Nessa mesma noite, me hospedei em uma pousada simples, sem espelhos, sem janelas com vidro. Pedi para a dona que removesse até os talheres de inox do quarto. Ela me olhou como se eu fosse louca, mas aceitou. Me tranquei. Desenhei símbolos de proteção com carvão nas portas e no chão, como Arthur havia me ensinado. Apaguei as luzes e esperei. Por volta das 3 da madrugada,
Ouvi o primeiro som, um passo, depois outro, e mais outro. Mas eles vinham de dentro do quarto. Olhei ao redor. Estava sozinha. Então vi, na parede branca, uma sombra que não era minha. E ela se moveu. Fui até minha mochila, peguei a única foto da criança de vestido branco e coloquei sobre o chão, entre os símbolos. A luz da lua atravessava a janela sem vidro, e a imagem brilhou de forma estranha. E então, ela apareceu, não como reflexo, mas como presença. Primeiro, a menina, pequena, silenciosa, os olhos escuros como noite sem fim. Ela se aproximou devagar, e atrás dela, o Gabriel. Não como o homem que me salvou, não como o marido que um dia amei, mas como uma coisa esvaziada de alma. Seus olhos estavam fundos, mortos, sua pele pálida, como se algo tivesse sugado toda a humanidade dele. Ele estendeu a mão. Você é a última. Depois ela poderá descansar. Quem é ela? Perguntei com a voz tremendo. A que foi esquecida. A que foi observada demais. A que nunca foi salva. Então compreendi. Ela era a primeira vítima. A primeira fotografia. A primeira vida que ele tentou capturar. E que nunca conseguiu libertar. E agora, ela vivia dentro de cada imagem. De cada mulher que ele tentou compreender. Ela era a vingança, mas também a sentença. E eu era o último reflexo que ela precisava quebrar. Não corri. Não gritei. Fiz o que ninguém havia feito até aquele momento. Eu olhei nos olhos dela. Direto. Sem desviar. Sem medo. Se você quer sair do espelho, então venha. Mas não leve mais ninguém. Ela parou. Gabriel recuou um passo. A menina me encarou com olhos fundos. E sorriu. Pela primeira vez, sorriu como quem reconhece algo. Talvez coragem. Talvez resignação. E então, tudo apagou. Acordei horas depois, no chão da pousada. O quarto estava normal. O sol entrava forte pela janela. A dona batia na porta, dizendo que meu tempo havia terminado. Quando me levantei, algo havia mudado. Os espelhos já não me devolviam o olhar dela. Apenas o meu. Voltei para casa. Anos se passaram. Nunca mais vi Gabriel. Nunca mais ouvi falar de desaparecimentos ligados a reflexos. A câmera dele desapareceu junto com ele. A caixa de fotos se queimou sozinha em um incêndio inexplicável. Hoje, vivo em paz. Às vezes, ainda sonho com ela. Mas não como pesadelo, como alguém que repousa, que finalmente foi libertada. E eu fui a última imagem, a que pôs fim ao ciclo. Mas até hoje, toda vez que passo diante de um espelho, espero, só para ter certeza, de que ainda sou eu, do lado de cá. Fim.